E aí, turma, sejam bem-vindos ao Manga House, eu sou o Juan, seu apresentador, e no vídeo de hoje vamos indicar, eu vou indicar uma história que eu tô gostando demais, que é nova, tá? É recente, é coreana também, que, cara, é engraçada, mas é interessante, possui batalhas, lutas interessantes, e tem uma história bastante interessante, de um tema que pode ser genérico, mas que tem uma abordagem um pouco diferente. O nome dessa história é Survival Story of a Sword King in a Fantasy World. Tá aqui escrito, tá na tela, o título é grande, é tudo em inglês, mas é isso. E do que se trata essa história? Basicamente, é como se fosse um isekai japonês, tá? O cara é transportado para um mundo de fantasia, só que tem umas coisinhas um pouquinho diferentes. Por exemplo, o protagonista, o Hanbin, ele era um cara normal que que deu baixa no seu serviço militar obrigatório na Coreia e do nada ele foi transportado para outro mundo. Só ele, aparentemente só ele. Só que o que tem de diferente neste mundo é ele não é o único personagem da Terra, tá? Transportado, ou seja, existem vários seres humanos da Terra, do nosso mundo, que são transportados para lá. Só que antes de eles irem para o continente mesmo, normal, com pessoas, eles passam por um continente de teste, um local de teste, que faz com que eles lutem com monstros para fazer eles elevarem, né? Ficarem mais poderosos. E quando eles chegassem no level 5, eles ganhariam novas skills e posteriormente seriam transportados para o mundo normal para começar a sua vida naquele mundo de fantasia. Isso é, obviamente, tem um sistema de deuses que chama eles, coloca eles naquele mundo de treino e depois manda eles para outros mundos. O problema é, o nosso protagonista, o Hanbin, ele é enviado para esse mundo de testes. E quando ele tá chegando no level 5, ele tá no level 4, quando ele pega o XP referente para ele upar pro level 5, meio que o sistema dele dá uma bugada e ele volta pro level 1. Olha só, o sistema que eu digo é igual aquele sistema do solo leveling, tá? Aquela guia de games que levanta aquela aba com descrições e coisas do tipo, que em inglês é guideline, alguma coisa do tipo. No caso da guideline do nosso protagonista, ela veio com um erro. E toda hora que ele vai upar pro level 5, o level dele volta pro level 1. Toda hora que o level dele vai pro 5, em vez de ir pro 5, ele volta pro 1. Ele fica naquilo ali por muito e muito tempo. O problema o negócio é que o level dele não aumenta, mas os atributos dele aumentam e aumentam muito. Só que os atributos dele meio que ficam mascarados. Ele tem o atributo de um level 4 ou de um level 5, mas mascarado nesse atributo dele tá o atributo verdadeiro, tipo os pontos dele em força, os pontos dele em agilidade. Todos esses pontos que deveriam ser de um level 5 não são de um level 5, tá mascarado com um número muito maior por trás. Até que um dos deuses percebe que, olhando todos os seres humanos lá, percebe que um ficou preso, né? E aí ele finalmente coloca esse cara no mundo normal. O problema é, o nosso protagonista, o Hanbin, ele ficou preso dentro daquele mundo de testes por 10 fucking anos. Ele ficou destruindo, matando monstros por 10 anos só pra ficar vivo. Era só ele monstro. E gradativamente, como ele ficava mais forte, os monstros ficavam mais fortes. Então era uma coisa absurda. Ele ficou um monstro, ele ficou um personagem completamente overpowered, que não usa magia. Que nesse mundo que ele vai, obviamente, os personagens usam magia, mas ele é só na base da força bruta e as suas skills basicamente são só as skills iniciais. Então ele não tem skill.
Mas a força dele é tão absurda que ele vai inventando skill que não existe. Ele só faz um golpe com uma espada e aparece como se fosse skill. Porque ele é muito overpower. E a história tem tanto uma parte cômica que muitas das vezes na hora que ele vai batalhar, coisa do tipo, existe quase que uma comédia muito parecida com a de One Punch Man. Obviamente, ele não é o personagem que derrota, a piada dele não é o personagem que derrota com soco, mas ele é muito overpower para aquele próprio universo. Só que quando ele vai para aquele mundo dele, para o próximo mundo, né, um mundo normal de fantasia e não aquele mundo de testes, ele descobre que os terráqueos, vamos dizer assim, eles são muito mal vistos naquele mundo, pois os terráqueos eles aumentam o seu level, acabando com não só monstros, mas também acabando com pessoas. E apenas eles e os dragões são capazes de aumentar de level desse jeito, e por isso eles são necessariamente sempre, em sua maioridade, de levels muito gigantes, os terráqueos. Então eles são vistos como monstros e como demônios naquele mundo de fantasia. O nosso protagonista, ele é level 5. Então, por ele ser level 5, a turma não acha que ele seja um terráqueo, apesar daquela força absurda dele que ele não mostra. E ele fica com aquele dilema de não mostrar a força dele, que ele quer apenas viver uma vida normal naquele universo ali. Até que ele encontra outros personagens e ele se vê obrigado a tentar subir de level, que ele quer skill, ele quer subir de level para poder usar a sua força. Como um hunter, um aventureiro normal, ele quer subir de level para poder usar sua força e ninguém falar que ele é um terráqueo, porque ele está subindo de level gradativamente. O problema é que monstros comuns não fazem ele ganhar XP, apenas monstros muito poderosos fazem ele ganhar XP, e para ele o papo level 6 ele precisa pegar muito XP. E isso faz muito parte da comédia. E existe todo um plot, uma história por trás daquele universo, onde nosso protagonista quer se vingar do deus que mandou ele para aquele mundo, e principalmente que deixou ele naquele outro lugar de teste por 10 anos, né? Só que ele tem que fazer alguns esforços para encontrar esse deus, esses deuses no caso. E existe um outro plot muito interessante que é sobre os terráqueos. Normalmente os Izekais são os heróis ou os humanos que vão para aquele mundo e acabam virando heróis ou trabalhando por rei, coisas do tipo. No caso aqui de Survival Story, os terráqueos, eles são basicamente demônios mesmo. Eles se veem muito superior aos humanos normais daquele universo. E os únicos seres com quem eles gradualmente respeitam são os dragões. Os dragões são muito poderosos também e existem o mesmo sistema de evoluir igual aos terráqueos. E existe todo um complô por trás dos terráqueos para tentar dominar aquele mundo. O nosso protagonista ele se mete nessas histórias e aí é que o negócio vai rolando, né? Porque ele tem que esconder a sua força para não explicar que ele é um terráqueo, para não sofrer aquela discriminação, para a turma não ficar com medo. E aí vem muitas partes cômicas de como explicar isso. A história é muito interessante. O protagonista é bem engraçado. Os personagens, o universo em si, o alívio cômico, ele é muito, mas muito bom. Ele parece focar muito na comédia, mas existe muita parte séria também da história. Então vale muito a pena vocês lerem Survival Story. O protagonista ele é overpowered a um nível muito, mas muito alto. Porque pensa comigo, ele ficou destruindo monstros em cima de monstros e muito mais monstros que normalmente são muito mais poderosos que os monstros normais encontrados no mundo normal. Só que ele não subiu de level, mas os atributos de força, de agilidade, de resistência, de estamina são todos monstruosos. E por isso ele é tão overpowered assim. Essa é a história que eu tenho para indicar hoje. Survival Story é um webtoon, tá? Ele é todo colorido. A arte é muito interessante, a arte é muito boa.
muito limpa, muito fácil de entender. Então se você já gostou, já vai deixando seu like, compartilha e se inscreve no canal se não for inscrito. Se inscrevendo, ativa o sininho da notificação aí para ficar por dentro dos nossos lançamentos. E vai ler essa história que é muito boa. Comenta aí o que você achou dela, se você já conhecia ela e mais outras histórias que você queira que a turma que apareça aqui no vídeo leia. Valeu, até a próxima!